Sem comentários. Irmãos, boa noite. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos agradecer por esse dia, estarmos na casa do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida. Podemos, ó Pai, estar na tua casa. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso culto, ó Pai, ao teu santo nome. Que ele chegue ao teu trono como cheiro suave, ó Pai, e que o Senhor possa se agradar de nós. Abençoa, ó Pai, cada um dos teus servos aqui esta noite, que a tua palavra possa falar aos nossos corações. Pai querido, perdoa, ó Pai, as nossas faltas, perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Abençoa, ó Pai, a nossa nação, os nossos governantes. Nos proteja, ó Pai, dessa pandemia. Queremos te pedir, ó Pai, por aqueles que estão passando por enfermidades, ó Pai. Lembramos, ó Pai, da irmã Juvenil, também do irmão Nelson. Lembramos, ó Pai, da mãe do irmão Estevão, que está com sintomas da Covid, que o Senhor possa abençoar a sua saúde, a sua vida, ó Pai. O Senhor possa estar protegendo também ali toda a família do irmão Estevão, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por todos os benefícios e as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. E te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que esse novo céus e nova terra seja uma esperança viva em nossas vidas. Amém? Que possamos viver de uma forma que aguardamos essa terra tão maravilhosa. Nós vamos cantar, irmãos, o hino 508. Terra feliz. Eu avisto uma terra feliz. 508.
uma vez uma terra feliz, onde irei para sempre morar, a mansões deste lindo país, que Jesus foi para nós preparar. Vou morar nessa terra celeste por ver. Vou morar nessa terra celeste por ver. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por ver. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil venturas sem fim vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por ver. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Glória a Deus, amém. Lindo, né? Coisa maravilhosa. Que bom, né? Que bom. Que Deus seja louvado de uma forma verdadeira por nós. Amém? Irmão Baldez, pode nos elevar em uma oração, por favor? Aleluia. Amém. Obrigado por esse dia, que estou na tua presença, mais uma vez, falar contigo. Venha nos encontros, abençoar a nossa vida, tomar nas suas mãos, para que nós possamos entender a tua palavra, que vai ser encarnada nesse momento, Deus. Que Deus possa estar dando saúde, paz e alegria, os irmãos que estão presentes. Amém, ó todos, Pai. também estão. Que Deus possa estar abençoando o pastor da nossa igreja, o pastor Ismael, sua Amém. família, guardando nós, livrando também essa epidemia que anda por aí, rodeando, acampando nas pessoas, que Deus possa estar jogando por terra essa epidemia. Que Deus possa nos ajudar e abençoar, perdoando o nosso pecado. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, gostaria de lembrar alguns pedidos de oração. Semana passada, semana retrasada, o irmão Baldez esteve lá na casa da irmã Juvenil, esteve lá na casa da Marta, visitando a irmã Juvenil. Então, a Juvenil, a recuperação dela é uma recuperação lenta, tá, irmãos? Na verdade, os médicos realmente têm tentado ajudar, mas não tem sido muito fácil. Então, eu peço que os irmãos continuem orando por ela, orem pela Marta, que é a filha, pelo irmão pastor Alex também, e orem pelo irmão Baldez também, tá bom? Porque o irmão Baldez vai para lá, vê ela naquela situação, é lógico que ele fica impactado também, Então, que Deus dê força a ele e que nós depositemos a nossa confiança no Senhor.
Devemos sempre ter em mente, irmãos, que um dia nós estaremos nessa terra tão maravilhosa que a palavra de Deus nos descreve. Um dia não haverá mais tristeza, nem dor, nem doença, nem choro, nem fome, nada disso. Um dia toda essa terra vai ser feita tudo novo. Então a nossa esperança está nisso. E também eu quero pedir, irmãos, que os irmãos continuem orando pelo pastor Nelson, né? É o primo do irmão Baldez. Ele tem os problemas no coração, agora está com os pés inchados, então que Deus possa estar abençoando a vida dele. E eu peço que os irmãos orem também pela mãe do irmão Estevão, que está com sintomas de Covid. Ela está bem, tá, irmãos? Mas está com sintomas. Inclusive, eles não vieram hoje justamente porque eles tiveram contato com ela e aí para evitar, né, de repente transmitir o vírus para outra pessoa, né? Nós temos bastante pessoas de idade aqui. Então eu peço que os irmãos estejam orando pela irmã Darcy, tá? O nome dela. Tá bom? Então orem, né, por ela, orem pela família, né? O irmão Estevão. Tá? Que Deus possa estar abençoando e guardando ela. Essa doença é muito traiçoeira, tá, irmãos? Então a gente tem que realmente confiar no Senhor, porque se o Senhor nos guardar, né? Que mal poderá fazer? Nenhum, né? Então que nós possamos estar buscando ao Senhor, orando por cada um desses que estão enfermos. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Eu vou fazer uma oração por esses pedidos. Senhor nosso Deus, estamos confiados, ó Pai, no Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está no controle, ó Pai, de todas as coisas, e depositamos a nossa confiança, as nossas vidas e a vida daquelas pessoas que nós amamos, ó Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que lhe aprouve, ó Pai. Pai querido, clamamos pela vida da irmã Juvenil, pela sua saúde, ó Pai, pela sua recuperação, pela sua filha, o seu genro que cuidam ali dela, ó Pai, suas netas, que o Senhor possa estar cumprindo, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer sobre a vida da Tua serva, ó Pai, e que o Senhor possa nos confortar e nos dar força diante das coisas que acontecem em nossas vidas. Peço pelo irmão Baldez, ó Pai, que o Senhor fortaleça o Teu servo, que o Senhor esteja realmente amparando o Teu servo, ó Pai, a cada dia. Amamos também pela vida do seu primo, pastor Nelson. Tu sabes, ó Pai, as dificuldades, os problemas de saúde que ele tem enfrentado. E nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa operar milagrosamente na vida do Teu servo, ó Pai. Para que assim ele possa ter a sua vida e a sua saúde restituída, ó Pai. Se assim for da Tua vontade. Pai querido, clamamos também pela mãe do irmão Estevão, a irmã Darcy, ó Pai, que está aí com esses sintomas dessa doença que tem arrasado, ó Pai, as nações, destruído famílias. É um momento de grande aflição que todos nós temos passado, ó Pai, devido a essa pandemia. Nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida da Tua serva, ó Pai, que o Senhor possa dar saúde a ela, ó Pai. Proteger ali a família do irmão Estevão, seu pai, também a ele, sua esposa. E que o Senhor continue nos guardando, ó Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Tem nos ajudado a passar por este momento, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, no Teu poder, ó Pai. E queremos descansar no Senhor, ó Pai. Sabendo que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor do que essa vida que vivemos aqui, ó Pai. Mas aqui queremos estar lançando sobre Ti, ó Pai, toda a nossa ansiedade. Abençoa, ó Pai, cada um dos Teus servos aqui esta noite. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra. E que em tudo isso o Teu nome seja glorificado, ó Pai. É o que pedimos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmos, capítulo 150.
Vamos fazer uma leitura responsiva. Esse salmo é um salmo que ele vai falar sobre o louvor a Deus. Né? O salmista ele exorta que toda a criatura louve ao Senhor. Então, Salmos capítulo 150. Se você abrir a sua Bíblia no meio, provavelmente vai estar bem pertinho. Eu vou ler os números ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares, tá bom? Então vamos tentar fazer uma leitura uníssona, né? Todos juntos, de uma forma pausada, de uma forma clara. São palavras fáceis de se falar, então acho que vai ficar fácil, hein? Vamos lá? Estamos todos juntos? Amém? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai com o tamborim e a dança. Louvai com instrumentos de cordas e com órgão. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Amém. Que nós possamos louvar ao nosso Deus e bendizer o Senhor. Vou pedir para o irmão Moacir, por favor, fazer mais uma oração para nós, por favor. Soberano Deus, Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, tua vida, que, Deus, nós possamos guardar em nossos corações, em nossa mente, para que, Deus, possamos hoje essa palavra. Deus, abençoe o pastor Mael, que vai, Deus, explicar, que ele esteja, pelo Espírito Santo, para que melhor fale em nossos corações. Nos ajuda, Deus, nos abençoa, nos perdoa os nossos pecados. Abençoa cada membro, cada um que entrou por essas portas, que o Senhor venha alegrar os corações de cada um de nós. E fala conosco, Pai, através da tua palavra. Nos ajuda, nos perdoa os nossos pecados. Tudo isso pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, nós vamos cantar o hino 385. Louvor 385. E os irmãos que trouxeram suas ofertas, os seus dízimos, poderão estar ofertando durante este hino. Tá bom? Mas não se sinta acanhado. 385. O salmista diz para nós louvarmos a Deus através dos instrumentos, através da nossa voz, que todo ser louve ao Senhor. E este hino, o título dele é louvor. Então vamos louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, exaltado Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus,
nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificar, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai. Vinde, exaltado nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo. Exaltemos com fervor hoje, tributemos todo nós, e no santo de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja Deus e Pai, exaltado, para sempre ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo. Ao Senhor de todo amor e glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador, bênção. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo. Amém? Muito bem. Muito bem. Bom, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E eu vou ler o verso 48. Vamos lá? Posso ler? Verso 48. Diz assim: Eu sou o pão da vida. Vamos ler todos juntos? Eu sou o pão da vida. Amém? Amém. Interessante, irmãos. Esse versículo é um versículo fácil de decorar, né? Mateus 6, 48. Eu sou... Não, desculpa, Mateus não, João. Desculpa. João, capítulo 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Quem disse isso? Jesus. Muitas vezes nós conhecemos esse versículo,
mas é importante que nós tenhamos em mente o contexto do que está acontecendo aqui. Para quem Jesus falou? Onde Jesus estava? As pessoas que estavam ali, elas compreenderam por que Jesus disse que ele era o pão da vida? O que estava acontecendo neste momento aqui em que Jesus estava com essas pessoas? Se você for comigo no verso 59, nós lemos o 48. Lá no 59 diz assim: ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, Jesus estava na cidade, uma cidade marítima, que ficava aos pés do mar da Galileia, em Cafarnaum, e ele estava numa sinagoga, numa igreja de judeus, tá bom? Então, ele estava no meio dos judeus ali. E quem é que estava ali? Se nós formos lá no capítulo 6 mesmo, no verso 1 e no verso 2, no mesmo capítulo, versículo 1 e o versículo 2. No mesmo capítulo? Isso. Verso 1 e 2. Diz assim, depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, na verdade, Jesus estava em Tiberíades, na região da Galileia, e ele passa para o outro lado depois. E ali tem uma grande multidão que estava ali por causa dos sinais de Jesus, as suas curas, e também por causa dos seus ensinamentos, tá bom? E ele fez muitos milagres no meio daquele povo ali. E dentro desse contexto aqui, com essas pessoas, ele vai fazer a multiplicação dos pães. Aí a gente começa a entender por que ele está falando que ele é o pão da vida, tá bom? Então, se você pegar no capítulo 6, no verso 13 e no verso 14, é quando já está recolhendo os pães, e os peixes que haviam sido multiplicados. Então, olha lá, versículo 13: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, o que acontece aqui, irmãos? Havia uma multidão, Jesus está ali fazendo milagres e ensinando a multidão, tá? Mais de 5.000 pessoas, até que chega um momento em que alguém chega e fala: vamos ter que mandar esse povo embora, porque o povo está com fome. Aí Jesus fala assim: não, mas espera aí, o que nós temos? Aí acha lá um menino com 5 pães, 2 peixinhos. Jesus fala assim: bota todo mundo para sentar, que a gente vai dar comida para todo mundo. Ele agradece o pão ao Senhor e então ele multiplica os pães. E toda aquela multidão se alimenta e fica saciado, no verso 12 diz: e quando estavam saciados, então eles se alimentaram de uma forma em que todos ficaram satisfeitos. Essa multidão, irmãos, é que está conversando com Jesus quando ele vai falar que ele é o pão da vida. Mas o texto, ele continua, tá? E quando nós vamos lá para o versículo 24, então, João 6, nós só estamos em João 6, tá, irmãos? Versículo 24 diz assim, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Olha só, irmãos. Então, acontece o milagre, aí eles querem, fazer de Jesus o rei, mas ele pega e se esconde deles, vai para o monte orar, e os discípulos pegam um barquinho e vai para o outro lado.
É nesse momento aqui que Jesus anda pelo mar. Quando eles passam para o outro lado do mar da Galileia, chegam em Cafarnaum, Jesus desce ali e ele está na sinagoga. E aí essa multidão, vendo que ele não estava mais lá em Tiberíades, eles atravessam também para o outro lado e vão atrás de Jesus, uma multidão de pessoas. Talvez não tenham sido todos, tá, irmãos? Porque 5.000 pessoas atravessando, né? É muita gente. Mais uma parte dessa multidão. Quando chega lá, eles questionam, poxa, peraí, Jesus, quando é que você chegou aqui? Olha a resposta de Jesus para eles, irmãos, versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. A resposta bastante intrigante. E talvez muitos hoje em dia tenham procurado as igrejas para se saciar, para satisfazer as suas próprias necessidades. Então nós vamos entender por que Jesus disse que Ele é o pão da vida. Muitos vão atrás de Jesus apenas para satisfazer as suas necessidades desta vida, irmãos. Não pensam na vida eterna. Não pensam na salvação. Estes homens que lá no verso 14 diz, este verdadeiramente é o profeta que havia de vir, na verdade só estavam indo atrás de Jesus por causa da comida. Para satisfazer as suas próprias necessidades. Eu preciso de uma cura. Eu preciso resolver um problema na minha família. Eu preciso saciar a minha fome. Quantas pessoas batem na nossa porta aqui pedindo comida, irmãos? Vem aqui pedir dinheiro para nós. Como se a igreja fosse uma instituição de caridade. Mas a igreja não é. A igreja de Cristo, irmão, está aqui nessa face da terra para pregar o evangelho e glorificar a Deus. Amém? Nós, quando viemos para a igreja, irmãos, nós não viemos para satisfazer a nossa necessidade. Nós viemos prestar o nosso culto a Deus. O nosso louvor, a nossa gratidão. Estes homens estavam indo atrás de Jesus porque comestes e saciastes. Porque encheram a barriga. Mas Jesus, no versículo 27, diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, peraí, trabalhai, não pelas coisas que perecem, trabalhai não por aquilo que é passageiro, aquilo que é imediato. Não, devemos trabalhar, lógico, né? Não estou falando que não deve trabalhar, tá, irmãos? Mas a nossa mente, quando nós servimos a Deus, é trabalhar para a vida eterna, irmãos. Não para satisfazer os nossos próprios desejos. O apóstolo Paulo, né? Ele dizia que já não vivia ele mais, mas Cristo vivia nele. E a vida que ele vivia agora, ele vivia para servir a Deus. Então, trabalhar e não por aquilo que perece, mas por aquilo que realmente pode permanecer para a eternidade. E aí, olha a pergunta desses homens, irmãos. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que nós devemos fazer para executar a obra de Deus, irmãos? O próprio Senhor Jesus, ele responde no verso 29. E respondeu Jesus e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Amém? Todas as vezes que você pensar em como você pode executar a obra de Deus, irmãos, o nosso papel é crer naquele que Deus enviou, em Jesus.
E Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é o que nos consola, Ele é o que nos fortalece, Ele é o que nos dá vida, saúde, alimento. Nós temos que crer que nós estamos em Cristo. Porque, mas eu tenho que trabalhar, mas Ele te deu saúde. Ele abriu a porta do emprego. Ele te levou em segurança até o serviço. Jeremias diz, em Lamentações, se as misericórdias do Senhor não se renovam a cada manhã, nós seríamos consumidos. Mas elas são novas a cada manhã. Nós, como cristãos, irmãos, temos que ter plena convicção que é Deus que tem nos guardado, nos preservado, nos protegido, nos abençoado, nos alimentado e nos ajudado. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Mas o que os judeus queriam? Sinais. E o que as pessoas querem hoje? Milagres. As pessoas vão para as igrejas querendo buscar a bênção. Aliás, muitas igrejas dizem assim, vem no culto que você vai receber o milagre de Deus. Vem que você vai receber a bênção de Deus. Vem porque Ele vai resolver o seu problema. Quem somos nós para julgarmos as outras igrejas? Mas nós devemos pregar o Evangelho. A palavra de Deus. No verso 30 disseram depois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti que operas tu? Peraí, primeiro lá no versículo 14, essa mesma multidão falou assim, este é o profeta que havia de vir. E agora aqui, quando eles já estão conversando com Jesus, fala assim, peraí, qual o sinal que tu podes fazer para que nós possamos ver e crer? Então peraí, então eles não criam. Na verdade, esses homens não criam em Jesus como o Messias, como o Cristo, o enviado, aquele que viria. De que os profetas, desde Moisés, anunciavam. Então, faça alguma coisa. Qual é o sinal que você vai fazer? Para que nós possamos ver e crer. As pessoas querem ver para crer. É Tomé, né? Se eu não ver, não vou acreditar. Não, irmãos. Nós temos que crer no Senhor pelos olhos da fé. E aquele que tem fé é porque tem esperança. E se eu tenho esperança é porque eu espero. Eu ainda não tenho. A nossa esperança, irmãos, é que um dia Cristo vai voltar e nos levará para junto dele. Amém? Mas no verso 30 ele diz, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Opa! Chegamos no pão. Então aqueles homens, que tinham conclamado Jesus como o profeta que havia de vir, mas que agora pediam um sinal, falou assim, olha, os nossos pais que estavam lá no deserto, Deus fez um sinal para eles, e Deus dava pão para eles, dava o maná. O pão que desceu do céu. E você, Jesus, o que você vai fazer para que nós possamos ver e crer? Mas aí Jesus disse, não, Moisés não deu o verdadeiro pão que desce do céu. Mas Deus dá agora o verdadeiro pão. Olha o verso 32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, peraí. O verdadeiro pão do céu não era o maná, mas sim aquele que havia de vir. E ele estava junto com eles. Jesus. Jesus era o prometido. Mas eles não criam, irmãos.
Mas aí, quando eles falam assim, opa, peraí, mas Deus dá o verdadeiro pão do céu. E esse pão dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, esses judeus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então foi dentro do contexto dessa conversa entre Jesus e esses judeus. Aqueles homens que haviam participado da multiplicação dos pães, agora que estavam indo atrás de Jesus para comer, né, para se alimentar, para se saciar, preocupado com as coisas desta vida, Jesus fala assim, não, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu. E é interessante, irmãos, quando nós pensamos em Jesus como o pão, o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro pão do céu. Jesus é este pão da vida. Mas, peraí, ele está falando que não vai ter fome e não vai ter sede. Então, peraí, se nós então estarmos em Jesus, nós não vamos passar fome, não vamos ter sede? Será que Jesus está falando a respeito dessas coisas? Tá? Porque, na verdade, quando nós cremos em Cristo, irmão, nós cremos naquilo que Ele vai fazer por nós no último dia. Olha o que Ele diz no versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Opa, peraí. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus, irmão, vai ser ressuscitado pelo Senhor. Olha o verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Na verdade, irmãos, Jesus está falando a respeito do pão do céu, né, o pão da vida, mas ele está falando de algo que é espiritual. Ele está falando daquele que crê nele vai ser ressuscitado no último dia. Ainda que nós morremos, né, nesse momento, na verdade, a morte já não tem poder mais sobre nós. Porque nós seremos ressuscitados no último dia. Mas os judeus murmuravam. Os judeus não entendiam, irmãos. E muitos também não têm compreendido o que é ser cristão. Têm buscado igrejas para satisfazer seus próprios desejos, suas próprias necessidades. Tá? Estávamos conversando agora ali na hora do café, né? Estávamos conversando a respeito de uma igreja aqui próximo de nós aqui, que ela é muito semelhante a um clube de dança. Mas as pessoas gostam, vão lá, né? Levantar a mão, fazer aquele louvorzão no escuro. Estão buscando satisfação do seu próprio desejo. E os judeus murmuravam. Por quê? Porque eles conheciam Jesus. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Olha que coisa. Peraí, está falando que desceu do céu, mas eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele, ele não é o filho do José, o carpinteiro? Como ele está dizendo que desceu do céu? Eles não compreendiam as palavras de Jesus, irmãos. Assim como as pessoas não compreendem a palavra de Deus. Nós podemos anunciar e falar e mostrar, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, não tem entendimento, não consegue compreender, parece que, né, tem uma fumaça atrapalhando o entendimento dessas pessoas, elas não compreendem.
as coisas de Deus. Estes homens falaram, peraí, nós conhecemos este homem. Ele fala assim, por que vocês estão murmurando? Não murmureis entre vós. E aí ele começa a falar algo bastante interessante. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Opa, peraí. Então, Deus tem que nos trazer até Jesus para que nós possamos crer nele, para que nós possamos ser ressuscitados no último dia. Aí fiquei meditando nessa palavra, mas como é que Deus nos traz até Jesus, irmãos? Será que ele olha lá do seu trono de graça, de poder, e fala assim, aquele ali eu vou aproximar de Jesus. Aquele ali eu vou aproximar de Jesus. Aquele outro eu vou aproximar de Jesus. Esse daqui eu não vou não, esse aí deixa ele. Será que é dessa forma? Eu não creio que seja assim, irmãos. Olha o versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Vou ler de novo, tá, irmãos? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aí fiquei pensando nesse versículo, falei assim, peraí, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, peraí, Deus nos aproxima de Jesus, irmãos, por meio da sua palavra. Por isso é tão importante pregar. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, mas como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, na verdade, nós vamos conhecer a Jesus por meio da pregação da palavra, da verdade. Deus nos aproxima de Jesus por meio das Escrituras, porque é por meio das Escrituras que Ele nos revela o Filho, que Ele nos revela a Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, peraí, nós devemos nos aproximar de Jesus, e todo aquele que chega até Ele, de forma nenhuma o lançarei fora. Versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então veja, todo aquele que se achega a Jesus, por meio das Escrituras, por meio do Evangelho, ele de forma nenhuma o lançará fora. Mas ele vai o ressuscitar. E então, quando Jesus está ali falando a respeito disso, no verso 47 ele diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E então ele fala, eu sou o pão da vida. Sou eu que tenho vida e posso dar vida. Eu possuo a verdadeira vida, que é eterna. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o maná que alimenta. E então Jesus entra numa parte do discurso, irmãos, muito difícil de compreender. Hoje nós compreendemos isso de uma forma mais clara, mas eu imagino que deu um nó na cabeça desses homens aqui. Olha só o que ele vai dizer aí, ó. Versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ele está falando dele. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. E então agora, olha só, ele vai dizer no verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele não entregou a sua vida, o seu corpo para ser sacrificado por nós? Ele está falando a respeito da sua morte. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar este a sua carne a comer? Eles não estavam entendendo nada, irmãos. Mas peraí, a gente vai ter que comer a carne dele? E olha o que Jesus responde. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue,
não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Até aqui. Então, peraí. Aquele povo tinha comido o pão que tinha sido feita a multiplicação. E agora Jesus fala assim, não, eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. E você tem que comer a minha carne e tem que beber o meu sangue. Do que Jesus está falando, irmãos? Da ceia. Da ceia do Senhor. Nós não comemoramos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha? E os elementos que nós utilizamos na ceia não representam ali o corpo de Cristo e o sangue de Cristo? Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 26, quando Jesus está ali com os 12 apóstolos, na última Páscoa que ele estaria com aqueles homens, ele institui a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, quando Jesus está falando com aquela multidão, irmãos, que ele fala que vai ter que comer a sua carne e beber o seu sangue, não era literal, tá, irmãos? Ainda bem, né? Senão, e se aqueles homens fossem carnívoros? Já tinham agarrado ele, vamos comer ele então, pô. Tá falando que é para comer? Não, não. As coisas de Deus, irmãos, nós temos que discernir espiritualmente. Nós temos que entender as coisas de Deus. Jesus estava falando mesmo, da sua morte, que ele daria o seu corpo por nós. E que nós, como igreja de Cristo, iríamos comer o pão, simbolizando o seu corpo, a sua carne. E beberíamos do suco da vide, simbolizando o seu sangue. E beberíamos o seu sangue. Então nós temos que entender as coisas de Deus. O corpo e o sangue é a ceia do Senhor. Mas se nós voltarmos lá, no capítulo 6, verso 52, aqueles homens disputando entre si, como pode dar este a sua carne? Lá no versículo 63, irmãos, que faz parte desse contexto onde Jesus diz, eu sou o pão da vida, olha o que Jesus diz a esses homens. Versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Irmãos, como nós podemos compreender as coisas de Deus? Por meio da sua palavra. Tem que haver discernimento. Porque a palavra de Deus nos vivifica, nos dá vida. Hoje, nós sabemos que Jesus está falando a respeito da ceia. Tá? Que nós, que cremos no Senhor, participamos da ceia do Senhor. É lícito aqueles que creem no Senhor. Bem, quando esses homens ouvem esse discurso, e eles não conseguem compreender, o que eles fazem? Eles vão embora.
Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhes: isto escandaliza-vos? Então veja só, irmãos, quando nós, ensinamos o verdadeiro evangelho, quando nós falamos para as pessoas a respeito da nova criatura, um novo ser em Cristo Jesus, que tem que ter uma atitude diferente neste mundo corrompido pelo pecado, irmãos, sabe o que as pessoas fazem? Vamos embora. Aquela igreja ali é muito radical. Sabe o que as pessoas querem ouvir no púlpito, irmãos? É bênção, é milagre, é profecia. Eu profetizo na sua vida, meu irmão. Não, irmãos. Quando nós ensinamos as pessoas que elas têm que ser uma nova criatura, que elas têm que deixar o pecado, que elas não podem estar juntos ali com o pecado, que tem que se apresentar como um sacrifício vivo diante do Senhor, que tem que ter uma vida íntegra. Aí as pessoas falam: não, eu não quero compromisso não, sou visitante. Não, irmãos. Está aqui, ó. Quando Jesus falou algo que eles sentiram que era muito duro, ó, eles foram embora. E hoje não é diferente. Tá? Hoje não é diferente. Muitos dos discípulos tornaram-se para trás. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, porque não compreendiam. E então Jesus perguntou aos apóstolos, aos 12. Versículo 67. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? E a pergunta que eu faço hoje: será que nós também queremos nos retirar? Será que a gente só quer satisfazer as coisas desse momento? Qual seria algo que poderia afastá-lo da igreja, de Deus? Alguma dificuldade? Alguma coisa que lhe impeça? Jesus, irmãos, Ele é o nosso alimento. Ele é a nossa vida. Nós temos que ter consciência disso. Ele é a nossa vida. No próprio livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus está conversando com Marta a respeito de Lázaro, da morte de Lázaro. E olha o que Jesus disse para ela. Versículos 25 e 26 de João, capítulo 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Quem crê em Cristo, irmãos, tem a vida, irmãos. Ele é a ressurreição e a vida. Quando ele está ali discursando com aqueles homens, irmãos, que ele fala: não, eu sou esse pão verdadeiro que dá vida ao mundo. A vida está em mim. A nossa vida está em Cristo, irmãos. Irmãos, é claro que nós temos que viver a nossa vida aqui. Nós temos família, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem as nossas responsabilidades, as nossas atividades. Mas todas essas coisas, irmãos, elas estão em segundo plano na nossa vida. O que tem que estar em primeiro plano são as coisas de Deus. O próprio Senhor Jesus disse para os discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas.
A nossa vida, ela está em torno de Cristo, irmãos, de Jesus. Jesus é a nossa vida. Esse discurso foi duro para aqueles homens, porque eles não compreendiam, eles na verdade não criam no Senhor Jesus, irmãos. Mas nós cremos, amém? A nossa vida está em Cristo. Lá em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, verso 11. Marque esse versículo na sua Bíblia. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Todo aquele, irmão, que não conhece a Cristo como o Senhor de sua vida, está morto. Está morto. Não tem esperança. Só existe uma esperança. E essa esperança está em Cristo Jesus. E os apóstolos, eles entendiam isso. Eles compreendiam que Jesus não estava falando de você comer a sua carne ali, não. Ele estava falando de vida e vida eterna. Alimento para a vida eterna. Se nós voltarmos lá e vamos encerrar nossa mensagem, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Jesus pergunta para os 12, quereis vós também vos retirar-vos? Vocês também querem ir embora, como os outros? E então Pedro responde a Jesus. Versículos 68 e 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos que tu és o Cristo. Irmãos, talvez para nós, como não somos judeus, né, não esperávamos o Cristo, talvez não houvesse muito sentido, mas para aqueles homens tinha muito sentido isso, irmãos. Porque a promessa dizia a respeito do Cristo, o Filho do Deus vivente. E Pedro, de uma forma maravilhosa, ele diz, não temos para quem ir, só tu tens as palavras da vida. Porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Quer ter a vida? Creia em Jesus. Quer ter vida eterna? Somente crendo no Senhor Jesus. Que nós possamos ser fortalecidos pelas palavras do Senhor Jesus, irmãos. Que nós possamos verdadeiramente alimentar o nosso corpo e a nossa alma em Cristo, irmãos. Que Ele seja o nosso nutriente, a nossa força. E que a nossa esperança não esteja nessa vida, irmãos. Olha para o mundo que nós estamos vivendo. Tribulações, aflições, choro, desânimo, doenças e por aí vai. Você quer ser vencedor nessa vida aqui, irmãos? A nossa vitória está em Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E que Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo pela internet. E se alguém ainda não tem essa confiança, que essa noite seja uma noite aceitável. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, porque conseguimos entender que o Senhor Jesus é o nosso alimento, ó Pai. Que Ele é a nossa vida, que Ele nos dá a vida e vida eterna. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos
de uma forma que reflita isso que nós acreditamos. Pai querido, abençoa cada um dos teus servos aqui esta noite. Abençoa, Pai, aqueles que estão também nos assistindo por meio da internet. E se pessoas estão tomando decisões neste momento, ó Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos corações e que vidas sejam salvas pela fé em Cristo Jesus. Nós te pedimos isto e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando uma oração silenciosa. Estaremos encerrando o nosso culto. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Até